Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre oralidade, memória e invenção. E nós iremos aprender um pouco sobre a tradição oral. O que podemos chamar de tradição oral? A tradição oral está ligada às práticas culturais de determinada sociedade que são transmitidas por meio da oralidade. Então, a tradição oral é de extrema importância para a preservação de tradições, saberes e de culturas locais. Embora os livros sejam ótimos meios de contar histórias e de transmitir informações para as futuras gerações, eles não são os únicos com esse poder. Na verdade, pessoal, muitas histórias, contos, canções e provérbios que conhecemos, muitas vezes não são transmitidos por livros. Mas como então ainda continuam vivos pela sabedoria popular? É simples. Eles são difundidos pela tradição oral. Ou seja, são passados oralmente de uma geração para outra. Essa é a função da tradição oral. Sendo assim, a tradição oral, ela preserva uma cultura, um saber, apenas com a oralidade de uma geração para outra. Além disso, gente, esta tradição surgiu lá no início da vida humana na Terra, quando ainda não havia escrita ou outra forma de registrar histórias. Bem interessante, né? Mas o hábito de contar histórias também contribui para solucionar problemas. A partilha de narrativas pode ajudar a dar e receber conselhos. Ou seja, ao mesmo tempo que sabemos também dentro de uma história pode existir muitas outras histórias, pois as recriamos infinitamente. Ou seja, uma história ela pode ser recontada de várias formas através de gerações e gerações. Cada pessoa que conta, ela pode contar de maneiras diferentes. Então, pode ser recriada infinitamente. Então, nesse sentido, a oralidade, ela nos permite entrar em contato com nossa memória e criatividade para solucionar problemas, compartilhando experiências e inventando novas possibilidades, ou seja, novas maneiras de contá-las, as histórias. Mas de onde vêm as histórias que conhecemos? Então, gente, segundo o escritor alemão Walter Benjamin, ele diz que uma boa fonte de narrativas orais é aquela que a pessoa que observa durante muito tempo o mesmo lugar, cidade ou região e que, por essa razão, tem muitas lembranças e muita história para compartilhar. Por exemplo, uma pessoa já idosa que vive em uma região desde que nasceu, ela já viu várias gerações ali, ela já viveu vários momentos, ela já viu e ouviu muitas histórias. Então, ela sabe contar várias coisas daquele lugar. Então, as pessoas mais velhas, ela tem esse saber de contar através da oralidade algo que vai ser passado para as novas gerações. Então, gente, mas existe
3 tipos de histórias possíveis. Existem aquelas que conta quem as conhece, aquelas que todos conhecem, os que contam e os que escutam, e aquelas que ninguém conhece, ou seja, narrativas improvisadas. Então, vamos ver? A primeira, a história conhecida apenas pelo narrador. Então, a história conhecida apenas pelo narrador é quando algumas vezes, entre um grupo de pessoas, apenas uma delas sabe de um fato ou de uma história que as outras desconhecem, ou seja, que as outras não sabem. Essa é a história conhecida apenas pelo narrador. Vamos lá. A segunda, a história conhecida por todos. Nesse caso, todos os integrantes do grupo conhecem as narrativas que serão contadas. Isso pode se dar entre amigos ou quando acontece algum evento impactante e todos lembram o ocorrido. Ou seja, às vezes aconteceu algo que passou na televisão. Foi anunciado e todo mundo viu e ouviu. E aí o grupo se reúne para conversar sobre o assunto, mas todo mundo conhece o assunto. Então, ou vão contar uma história, mas todo mundo sabe qual é a história. Então, esse tipo de história é a história conhecida por todos. Mas vamos lá para a terceira e última, que é a história improvisada. Na história improvisada, já nesse tipo de história, quem conta não sabe como ela terminará. E quem escuta tampouco sabe. Nessas histórias improvisadas, narradores e público desconhecem o que se conta ao mesmo tempo. Isso torna as histórias, em geral, dinâmicas e divertidas. Por mais que os assuntos apresentados sejam sombrios ou pesados, as histórias sempre se tornam engraçadas. Por esse motivo, porque nem o público, nem quem está contando sabe como ela vai terminar. Então, eles vão improvisando ali, ao longo da história, eles vão improvisando o final. Então, por esse motivo, elas são engraçadas e divertidas. Então, gente, essa é a história improvisada. E última. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo um pouco e até a próxima aula. Um beijo.